Olá pessoal, bem-vindos ao Mistérios do Mundo, eu sou o Bruno Alves. Nesse vídeo, eu sou muito desafiado por várias pessoas, globaloides, né, a provar o pôr do sol numa terra plana, né? Então, a gente sabe como funcionam os terraplanistas, né? Mas tem muita gente chegando nova, então essa resposta nem é para os globaloides, ok? Essa resposta é para os inscritos nesse canal e para todo o pessoal que está chegando agora, tem muitas dúvidas, né? Como pode o sol se pôr numa terra plana? A gente sabe a questão de perspectiva, né? Como naquele exemplo dos isqueiros que eu coloco, vou colocando aí para vocês, vou falando. Você percebe que os isqueiros do mesmo tamanho, né? Estão aí numa mesa plana e você percebe que é uma mesa de alguns metros, né? Você não vai comparar com o tamanho da Terra. Tá os gatos brigando aqui, não tem problema, eu vou seguir porque o meu tempo é curto. Então vamos lá. Na realidade, você vê que pelos isqueiros aí, que eles estão numa mesa plana, em poucos centímetros, você já vê eles, por perspectiva, né? Ele meio que descer, agora estão brigando em cima do meu pé, ele meio que descer no horizonte aí, vocês estão vendo? Estão acompanhando isso? Então, na realidade, vocês veem, ó, em poucos metros, imagina isso em milhares de quilômetros, né? Então, você já pode perceber o porquê que o sol se põe. Você vê as cabeças dos isqueiros. Vou botar de novo aí. Você vê que, imagina que essa parte de cima só dos isqueiros seja o sol, né? Então a parte de baixo não existe. Olha lá. Por perspectiva, em alguns centímetros, numa mesa plana, você já vê a perspectiva acontecer. Imagine, né? Em milhares de quilômetros. Então, em relação ao observador. Então, além da perspectiva, nós temos alguns efeitos atmosféricos. A densidade atmosférica, ela tem um efeito chamado refração da luz. É outro que eu já provei aqui, né? Que você, quando está no ângulo, né, reto em relação à observação, ou de baixo para cima, você vê que o objeto tende a descer. E quando você está acima, aí sim o objeto tende a subir. Como eu já mostrei, vou mostrando aí, vou colocando o vídeo. Olha aí. Você vê que quando você olha de cima, né, você vê o objeto refratar para cima, ok? Você está vendo aí, está vendo o objeto, a câmera está de cima, quem observa de cima, você vê o objeto refratando para cima. Quando você está filmando de baixo, num ângulo reto, ou vendo de baixo para cima, você vê que, nessa imagem agora, você vê que, olha, nesse exato momento você vê o objeto começar a descer, né? Você vê que depois tem duas setas ali representando o objeto, que ele tende a descer quando você está vendo, né, de um ângulo reto ou de baixo para cima. Então, na realidade, o Sol, essa coisa essa refração atmosférica, ela é a responsável por fazer também com que os objetos desçam. O próprio Sol, né, ele desce mais rápido, ele desce rapidamente em relação ao observador, à medida que ele se distancia, devido à densidade atmosférica, ok? Então, eu estive numa praia, conhecida como Praia das Pedrinhas, aqui em São Gonçalo, e fiz uma imagem do Sol. Então, quando você, através do zoom da câmera, você vence essa densidade atmosférica, né, você percebe, né, que vai ter uma grande diferença entre o que você observava do Sol, onde ele estava em relação ao horizonte, a olho nu, sem zoom, e você vai ver que quando você dá o zoom vencendo essa densidade, você vê que o Sol ele vai se afastar do horizonte, conforme você dá o zoom na câmera. Então, preste bem atenção. No início do vídeo aí, você vê o Sol bem próximo. Eu vou colocando aí para vocês, ó. No início do vídeo você vê o Sol bem próximo do horizonte, como se ele já fosse se pôr. Mas quando eu dou um zoom na câmera, você vai perceber que automaticamente o Sol vai subir em relação ao horizonte. Você vê, ó, é a perspectiva de quem observa, ok? Você vê, estou no mesmo ponto, não subi nada, estou no mesmo lugar, filmando. Quando eu olho sem zoom, você vê que o Sol está próximo ali ao horizonte, parece que ele já vai se pôr. Mas quando você dá um zoom vencendo, você vê a densidade atmosférica, você vê que ele está acima. Portanto, provado que ele estava sendo refratado para baixo em relação a quem estava observando pela densidade atmosférica, né? Então, isso é ciência, você ir lá e observar, ir lá e fazer, para ver o que funciona, né? Então, eu fui lá com a Nikon e mostrei aí o Sol já se pondo, e você vê que se eu tivesse sem a Nikon... Oh meu Deus, que susto que os gatos estão brigando pra caramba. Gente, mas eu vou seguir. Então, na realidade, você vê que quando eu estava sem zoom, para mim o Sol já estava ali próximo do horizonte para se pôr.
mas quando eu coloco o zoom, você vê que ele está bem distante do horizonte. Isso aí é a refração, colocando os objetos para baixo, né? Agora, muita gente pergunta também por que a gente vê o mesmo tamanho, o Sol mantém o mesmo tamanho, né? É a mesma coisa que acontece no globo, né? Porque quando você está daqui do Brasil, o Sol tá na África, em pleno, no alto das cabeças das pessoas que estão na África. E para nós ele está nascendo, né? Então, quando a gente observa, ele está lá de um tamanho. Quando ele está, segundo eles, no modelo deles, a Terra gira, né? No modelo deles, tá? A Terra gira, o Sol agora já está em cima de nossas cabeças. E quando ele vai se pôr, ele já está bem longe em relação a quem está observando. Então, por que ele mantém o mesmo tamanho? Se, né, deveria também acontecer essa diferença, né? Óbvio que deveria. Se eu estou aqui, eu estou numa terra curvada, estou aqui vendo ele nascer aqui. Quando eu me aproximo, ele deveria modificar de tamanho. Então, por que ele não modifica de tamanho? Nem na terra, no modelo de terra plana? Por conta da densidade atmosférica. A densidade atmosférica faz com que ele mantenha o mesmo tamanho e desça mais rápido na linha do horizonte, como nesse experimento do Rob Skiba aí. Você vê que ele puxa o Sol lá, sem o efeito da atmosfera, e depois representando o efeito da atmosfera, você vê que ele mantém o mesmo tamanho e ainda desce no horizonte com mais rapidez em relação ao observador. E com a Nikon eu fui na praia e mostrei que isso acontece realmente. Quando você observa olho nu, a densidade atmosférica faz com que você pense que o Sol já vai se pôr, está próximo do horizonte. E logo depois, quando você observa, quando você dá o zoom vencendo essa densidade, você vê que ele está bem acima do horizonte ainda. É ele sendo refratado para baixo em relação a quem observa, ok? Então, gente, além da perspectiva, né, como eu mostrei dos isqueiros, aliada à refração atmosférica que coloca o Sol para baixo em relação a quem observa, isso tudo faz com que o Sol se ponha. E vai chegar uma hora que nem zoom nenhum vai poder representar, vai poder vencer essa densidade devido à distância, né? Nem a densidade, muito menos a perspectiva. Então é muito simples de se entender, um experimento feito de forma observável, mensurável, assim que deve ser a ciência, não é com falácia, com fórmula matemática, deve ser com observação em primeiro lugar, né? Assim que a gente defende a ciência, como eu mostrei aí. Agora no final eu vou botar para vocês aí outras imagens que eu fiz. Não fiz teste de curvatura porque aqui a Baía de Guanabara não tem distâncias, né, muito boas para fazer teste de curvatura. Então eu apenas mostrei, eu fiz algumas imagens ali mostrando a barca, né? Então vendo a barca e depois fiz alguns zooms ali para você ver. Então fiquem aí com o vídeo no final, mas provado, né, que é plenamente possível o pôr do Sol da Terra plana de maneira observável, como pede a verdadeira ciência, e é assim que ela deve ser. Um abraço e até a próxima, pessoal. Tamo junto.